Bom dia, irmãos. Nossa leitura de hoje, 1 Reis, capítulo 13. Diz que um profeta prediz contra o altar de Jeroboão. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá até Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. E aí ele dá toda a profecia ali. Jeroboão fica irritado, verso 4, estende a mão e diz: prenda-o, mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e ele não podia recolher. E o altar ali quebrou conforme Deus tinha dito. E Jeroboão aí clama, né? Vem cá, tem misericórdia, ora por mim. E o homem foi, orou e o braço dele voltou ao normal. Esse homem, esse profeta, né? Mesmo Jeroboão tendo convidado ele para ficar, comer e tal, ele vai embora. Deus falou que não era para ele ficar, não era para ele comer nem beber nada ali, era para ele ir embora. Ele vai. Depois um outro profeta vai ao encontro dele, mente para ele: olha, um anjo falou que é para você voltar. E ele volta, come, bebe, e aí Deus o castiga e ele é morto por um leão, por conta da desobediência ao Senhor. Ah, pastor, mas ele foi enganado, mentiram para ele. Olha, a questão é obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor de maneira irrestrita. Obedeça a Deus. É melhor obedecer a Deus do que a homens. Se aparecer alguém falando, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, olha, eu tive um sonho aqui que é de Deus, uma palavra de Deus. Muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Primeiro a gente tem que ter absoluta certeza do que realmente Deus quer, porque o coração do homem é enganoso. Tá? Então, muito cuidado com essas coisas. Diz o verso 33, depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho, antes de entre o povo tornou a constituir sacerdote para os lugares altos, a quem queria ele consagrava por sacerdote dos lugares. Capítulo 14, naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e Jeroboão então, filho doente ali, pede a mulher dele, manda a mulher dele ir lá conversar com o profeta Aias, e disfarçada, né? Para ir disfarçada para ninguém ficar sabendo que é a mulher do rei. Ela disfarça, vai até lá escondida, mas Deus falou para o profeta, né, que a mulher iria vir. E quando ela chega ali, o profeta já é velho, cego, não podia ver, mas diz o verso 6: ouvindo Aias o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que finges? Assim, pois estou encarregado de te dizer duras notícias. E então ele dá a profecia ali que Deus manda a Jeroboão por causa da desobediência. A criança morre e Jeroboão também
morre depois. Verso 20, foi de 22 anos o tempo que reinou Jeroboão. E descansou com seus pais. Descansar com seus pais é morrer, né, gente? Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Agora vem, a partir do verso 21, o reinado de Roboão, lá em Judá. O texto agora fica fazendo aqui um ping-pong, aqui, falando entre o reino de Judá, que é o reino do sul, e o reino do norte, que é o reino de Israel. Vai falando dos reis de um lugar e de outro. Verso 21, Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com os pecados que cometeu e provocou a zelo, mais do que fizeram seus pais, porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas, postes ídolos. Verso 24, havia também na terra prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais? Eram prostitutos realmente, aqui fala dos prostitutos, mas havia prostitutas também, homens e mulheres, e isso até na época do Novo Testamento, na cidade de Corinto, tinha muito dessas prostitutas cultuais. Era o culto a esses deuses pagãos. Em meio aos cultos havia atos sexuais, orgias sexuais. Eles usavam do sexo como um meio de adoração para esses deuses. Mas que coisa absurda! Realmente é absurdo. Como é absurdo também sacrificar criança. Então, a idolatria a esses deuses pagãos tinha de tudo, todo tipo de aberração tinha. Então, esse é apenas um a mais. Verso de número 25. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Então veja toda aquela pompa, todos aqueles grandes tesouros, aquelas coisas maravilhosas que Salomão fez para a casa do Senhor e para a casa dele, né, a casa do rei, agora são todos levados, saqueados, né, pelo rei do Egito. Davi começou a juntar tesouros para a casa do Senhor, depois Salomão, e tudo isso agora é saqueado. Por quê? Porque o povo estava desobediente a Deus. Ou seja, não adianta ter riqueza, não adianta ter ouro, ter prata, ter beleza, ter isso ou aquilo outro. Se não tiver fidelidade a Deus, vai perder tudo. Vai perder tudo. Verso 30, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais e com ele foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome da sua mãe, Amonita, e Abias, filho de Roboão, reinou em seu lugar. Entramos no capítulo 15, fala do reinado de Abias, não tem acento, né? Verso 2, 3 anos ele reinou em Jerusalém, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido. Verso 4, mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém.
que ele quer dizer com isso aqui? Que Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, lhe deu uma luz. Embora ele fora totalmente mau, pecador, Deus teve misericórdia e por amor a Davi, Deus deu um filho, o próximo que vem depois dele, vem como sendo uma pessoa boa e temente a Deus. Veja então, tanto que é importante a fidelidade de alguém, porque por conta da fidelidade de Davi, Deus agora está tendo misericórdia, passando o reinado de Salomão, que pecou contra o Senhor, o de Roboão, que pecou contra o Senhor, e o de Abias, que pecou contra o Senhor, e Deus agora, mesmo assim, ainda está tendo misericórdia do reino de Judá, do reino do sul. Verso 8, Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então, Asa é essa luz que Deus prometeu. Diz aqui, verso 10, 41 anos reinou em Jerusalém. Verso 11, Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. É dito aqui que Asa fez conforme Davi, seu pai, né? A gente sabe que Davi, então, vai ser o seu tataravô, como é que é? Então, avô, bisavô, tataravô e o que vem depois. Ai, meu Deus, a gente até se perde, né, nisso. Mas, enfim, quando fala que Davi era seu pai, na questão da descendência, né? Ele vem na descendência de Davi, então todos tomam a Davi como sendo seu pai, assim como todos falam que são filhos de Abraão, né? Todos eles, na linhagem de Judá, se consideravam filhos de Davi, filhos de Abraão. Ok? Verso 24, descansou Asa com seus pais e com ele foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Josafá reinou em seu lugar. Verso 25, Nadab, filho de Jeroboão, agora veja lá, pulou para o reino de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do rei Asa de Judá. E ele então reina só 2 anos também. Fez o que era mal perante o Senhor, andou nos caminhos de seu pai Jeroboão. Verso 28, Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Diz aqui o verso 34 que ele fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de Jeroboão. Muito bem, queridos. A história continua depois. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.